Redação Tropical. Agora são 9h25, de volta com o nosso Redação Tropical e agora a nossa entrevista aqui no dia, viu? Lembrando que estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Tropical Minas, e também no nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas, além, é claro, do nosso portal tropicalminas.com.br e pelo nosso aplicativo também. Hoje nós estamos recebendo a Bruna Pinheiro, que ela que é advogada, né, do consumidor bancário. Bom dia, Bruna, já esteve conosco uma vez, né? Então bem-vinda novamente. Bom dia, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de assuntos muito importantes aí. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pois é, Bruna. Olha, recentemente você fez um vídeo que inclusive ganhou aí mais de 1 milhão de views, né? Sobre a questão de ligações, em que a pessoa liga e pede confirmação do nome da pessoa. E caso a pessoa confirme, ela pode utilizar essa voz para fazer até compras em nome dessa pessoa? Sim. Infelizmente, o crescimento da inteligência artificial acarretou trazendo alguns problemas para quem gosta de usar as coisas que são boas para praticar ilícitos, né? Então, com a inteligência artificial hoje, a pessoa acaba utilizando a voz mesmo para praticar ali compras, principalmente aplicando golpes em aposentados e pensionistas do INSS. E interessante, você mencionou do vídeo, muitos comentários foi: eu simplesmente não atendo a ligação. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas, principalmente dos idosos. Os idosos ainda não têm tanta facilidade com a tecnologia e eles preferem a ligação do que mensagens pelo WhatsApp. Então eles utilizam muito a ligação telefônica e muitas vezes eles ficam até esperando ali o resultado de uma consulta, marcação de exame, posto de saúde. Então, para essa classe, né, de idosos, a opção de não atender um telefone, ela meio que não existe, né? Então não pode simplesmente, não atendo o telefone. Eu particularmente não atendo, eu não gosto. Mas tem gente que gosta e a gente tem que respeitar. E para essas pessoas que gostam, fica ali a orientação, né? Inclusive, nessa fraude do INSS, o que mais deu foi a questão da gravação da voz mesmo. De ter ali uma pessoa ligando, não, falando tudo embolado rapidamente, e a pessoa ela não entende na hora o que está acontecendo. Até a ficha dela cair, que é um possível golpe, que ela não poderia ter afirmado, ela já falou sim, e eles acabam replicando essa informação. E bancos, às vezes, não têm cautela usando de má fé, acabam aceitando, né, a ligação de empréstimo. Mas você aceitou aqui sua voz confirmando, o gerente explicando e tem a sua voz. Enfim, tem que ter cautela, né? E você falou dentro desse vídeo também, porque pode acontecer de pessoas até mais novas, né? Alguém liga, você vê um número ali, inclusive usa o DDD do local aqui, você acha até que é algo regional, né? Mas tá vindo de fora, enfim. Eu não sei como é que funciona essa questão ligada a telefonias, né? Mas enfim. E às vezes a pessoa acaba perguntando, fala com fulano? Aí a pessoa confirma, sim, né? Isso. E pode usar para compras. Às vezes a pessoa vai lá e faz uma compra em nome daquela pessoa pela voz. Isso. Até nos comentários, aí a pessoa indagando, mas como que vai aceitar um empréstimo, fazer uma compra sem a minha assinatura ali, sendo que não tem meu documento? Nós estamos vivendo uma era que documento é a coisa mais fácil de você conseguir para quem tem habilidade, né? Quem faz hacker, aí é a coisa mais fácil de você conseguir. E tem o contrato eletrônico. O contrato eletrônico não precisa de uma assinatura física, manuscrita ali presencial. O contrato eletrônico ele é feito por reconhecimento facial, né? Tem a questão da gravação de telefone, tem instituições que fazem a contratação pelo aplicativo, permitem a contratação de empréstimo pelo aplicativo. Então, a legislação permite os contratos eletrônicos. Então, não existe só uma modalidade de empréstimo que seria o manuscrito ali presencial. Existem várias modalidades de contratação. Então, vamos lá. A informação de que bancos não fazem ligação para o cliente, isso procede realmente? A maioria dos bancos não fazem ligação, né? E quando alguém liga para você ali e fala, aqui é o banco tal, tipo uma ligação, é uma voz gravada. Sim. É urgente, o banco tal, taranã, taranã. Não fazem. Isso então já é um sinal de golpe. Exatamente, não fazem esse tipo de ligação. E o interessante também se porventura você ficou na dúvida, não acontece muito. Quando o banco, você faz uma transação ali que é suspeita de fraude, ele te envia geralmente mensagem de texto ou uma notificação pelo seu aplicativo. Eles não ligam. A gente não pode colocar que é a regra,
sempre pode ter exceção, né? Vai da forma que cada banco trabalha. O interessante é você verificar no seu banco qual que é a forma que ele trabalha. Esse banco, ele vai me fazer ligação? Se sim, qual que é o número? Eu tenho um WhatsApp exclusivo do gerente? Qual que é o número do meu gerente? E até nisso tem que tomar muito cuidado e procurar confirmar na agência antes de fazer qualquer transação, porque tem o golpe da falsa central. O golpe da falsa central, o golpista, ele clona, não que clona o número, mas ele usa um espelho ali, e aí quando você vai ver na tela do seu telefone, é o número do banco. E às vezes o número que está salvo ali na sua agência, na sua agenda ali. Porque eles usam o espelho para fazer o golpe da falsa central. Então, sobre valores, é melhor prevenir do que remediar. Entre em contato com o seu gerente, vai na agência presencialmente, né? Não é nada assim que ninguém está morrendo, não precisa fazer transação e confirmar nada sem ter certeza. E em caso de fraude, né, seja aí pelo Pix, cartão clonado, golpe digital, até que ponto o banco é responsável? Então, o banco, ele tem o dever de ter cautela nas aplicações e tem o que a gente chama conheça o seu cliente. O conheça o seu cliente, o banco, ele tem que verificar se a transação que você vai fazer, ela está de acordo com o seu perfil de consumo ali. Então, você tem o hábito de fazer transações num patamar ali. Você não tem o hábito, às vezes, de fazer um Pix de 30 mil de uma vez. Foge do seu perfil. Então, o banco tem que ter cautela. Aconteceu uma fraude. Qual que é a obrigação do banco? Fazer um mecanismo de devolução especial, que é tentar ali bloquear aquela operação o quanto antes e fazer contato com o banco que recebeu aqueles valores para bloqueio. Então, suponhamos, olha, Bruna, eu fiz um Pix, ele não foge do meu padrão habitual. Beleza, o banco não tinha como fazer essa prevenção aí, porque eu já tinha. Mas e depois que você avisou, o banco tomou alguma medida? Porque geralmente o banco vira para o consumidor e fala assim, o banco não tem como fazer nada, não. Mas ele tem o dever de fazer depois que você avisa. Ele fez? Se ele não faz, pela omissão, ele tem responsabilidade. Doutora, sabe o que me deixa estarrecido? É o seguinte, o cidadão de bem, quando ele vai pegar um empréstimo, necessita, né? É tanta burocracia, tanta coisa que o cara tem que fazer. Geralmente ele não consegue, a não ser que ele tenha já um contrato já pré-aprovado no aplicativo e tal, tudo bem. Mas se ele for lá tentar tirar um carro, ele tem que levar documento, ele tem que levar fiador e tal. E esse pessoal que dá golpe tira com uma facilidade tão grande que a gente fica assim, pô, mas por quê? Tem gente lá dentro que facilita? Aí não sou eu que estou falando, tá? Tem jornal que já noticiou isso, inclusive recentemente, né, de um esquema ali dentro das agências bancárias para aplicação de golpe. E é exatamente isso que você mencionou. Quando é para a gente conseguir o empréstimo, aquela burocracia toda. Inclusive, uma ação judicial de uma cliente nossa do escritório, foi feito um empréstimo no nome dela, virtude de golpe, e aí ela tinha as provas ali. Na época que ela solicitou o empréstimo com o banco, a burocracia que foi, o tanto de documentação, então ela tinha os e-mails ali. E esse golpe que ela sofreu, onde foi feito o empréstimo, o banco aceitou aquele empréstimo sem nenhuma solicitação de documentação, sem nenhuma exigência. E aí essa ação ela foi julgada procedente porque o juiz reconheceu, olha, na hora que ela foi solicitar o empréstimo, ela foi na agência bancária, ela nunca fez empréstimo pelo telefone, o banco solicitou, então fugiu do padrão totalmente de consumo e o banco não adotou as cautelas necessárias para a liberação dos valores. Isso aí é uma coisa até interessante, porque saiu esses dias, inclusive, nós noticiamos sobre a questão da fraude do INSS e do envolvimento de funcionários da Caixa, né, do banco. Então, isso aí saiu no noticiário, sim, né? Então, infelizmente, esses grupos, né, essas fraudes aí, podem estar dentro do local. Podem, sim. Nem sempre é fora. Sim. Porque quem vaza os dados? Como que você vai saber? Você sabe qual cliente é seu cliente de qual banco? Não tem como. É vazamento de dados. E aí o STJ já reconheceu. Se há vazamento de dados de uma instituição bancária, é dano moral presumido. O que é dano moral presumido? Eu não preciso provar que aquela situação me abalou, não. O simples fato de acontecer já gera dano moral aí. Hoje, pode falar. Tem um ouvinte que questionou o seguinte: se o banco te avisa que é um golpe e você continua, vai lá e tecla, dá os seus dados, enfim, né? Consegue aí, dá procedimento aí a esse golpe. Aí o banco está isento?
Sim, o banco, no caso, ele é responsabilizado pela omissão. Ele tem o dever ali de procedimento se ele não faz, porque, na verdade, quem faz a maioria das transações é o consumidor final. Então, se o banco avisa que é uma fraude e ele procede, já gera afasta, né, a responsabilidade do banco. Mas também há outra possibilidade depois que você avisa para o banco. Avisou o banco tem o dever de aplicar o mecanismo especial de devolução. Se ele não toma nenhuma atitude, que geralmente ele fala para o consumidor que não tem nada que a gente possa fazer aqui, ele acaba atraindo também responsabilidade. Mas suponhamos que numa situação ele faça os dois. Ele avisa que é fraude e faz o procedimento que a legislação determina depois que o cliente sofre o golpe, aí o banco não tem responsabilidade. Muito obrigado. Aqui é o Fábio do Ana Malaquias, que fez a pergunta aí em relação aí ao golpe, né? Olha, tem muita. As pessoas hoje usam muito a questão do banco virtual, né? E, inclusive, recentemente eu até fui vítima dessa situação de uma fraude no cartão virtual, no cartão do banco virtual, né? Porque, do nada, começou a fazer a compra ali. E esse vazamento, na hora que fizeram a pergunta sobre se era eu mesma que estava fazendo aquelas compras, e eu digitei que não, que eu já tinha percebido algo estranho ali, né? Tava chegando do nada as compras, e aí eles cancelaram e falaram que já não era mais seguro aquele cartão, obviamente já deram prosseguimento em um novo cartão. Mas nesse caso, esse tipo de situação, porque a gente fica totalmente à mercê, né? A gente fica vulnerável a isso, não tem como você controlar. Se você tá ali com seu saldo e de repente chega a compra do nada no seu cartão, neste caso, até que o banco confirme, né? Começa a perceber que aquilo ali tá estranho, aqueles valores são perdidos? Ou eu consigo recuperar? Pode haver a possibilidade de recuperar, que se foi ali um comportamento igual você falou, que foge do seu padrão. Então, até uma compra ali, o banco não tem como suspeitar que não foi você. Mas aí começa essas compras reiteradas, o banco ele tem que bloquear e cancelar. Tá? O que foi passado ali, porque tem a política de conhecer o seu cliente. Então, o banco ele tem que conhecer você, a forma que você compra. Se ele viu que está acontecendo ali algo fora do habitual, ele tem que cancelar. Porque ele foi na terceira tentativa que perguntaram. Porque foi compra uma atrás da outra. Sim. Né? Não é o habitual que se faz. Você faz uma compra aqui agora, horas depois você vem, né? Talvez a fazer, ou só no outro dia, enfim. Como acontece assim uma vez, é normal a gente comprar. Então não tem como o banco, é golpe. Mas aí se foge ali do padrão, o banco tem que acender o alerta. Igual ele fez. Tem mais perguntas aí, Kekel? Tô tentando aqui entender uma pergunta aqui. Tá bem grandinha, né? Tá bem grandinha aqui, né? A nossa amiga Patrícia, aqui do Novo Tempo, né? Enfim, ela falou o seguinte, né? Tem um irmão, né? Minha cunhada fez vários empréstimos na conta de um outro irmão, né? Sem autorização dele. Hoje estou separado e tal, já tem 2 anos, e que ele paga esse empréstimo que ele, na verdade, eu entendi que ele não fez, né? Mas ele propôs pagar, já tem 2 anos, que vira e mexe, chega um boleto, né, de 2.000 para ele, pagando o procedimento. Enfim, bom, pra pois ele tá pagando, agora, né? eu entendi, né? Agora deu para entender aqui, Patrícia. Por exemplo, foi feito então um empréstimo por um parente, né, nesse banco e tal, e ele disse que não foi ele que fez, mas ele está pagando a dívida, né? Enfim, e toda vez chega esse boleto aí. Qual é o procedimento que ele tem que tomar, né? Já que cancelamos o cartão que foi feito, ela diz aqui que cancelou o cartão, né, que foi feito o empréstimo, mas mesmo assim continua chegando outros empréstimos. Aí a situação fica pior ainda, hein? Pelo amor de Deus. Bola de neve. Isso. Então, o ideal, mesmo foi meu irmão. Se foi seu irmão que fez, não é você. E o banco não pode liberar empréstimo para terceiros. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho. Se ele não tem uma procuração sua que outorga poderes específicos para a contratação de empréstimo, o banco não pode liberar. Já começa a responsabilidade do banco por aí. Mas aí a gente tem a questão do tempo. O ideal é quando o consumidor tem ciência de uma transação que não foi ele que fez, é já procurar imediatamente o banco e guardar a prova que contestou. Né? Então, geralmente, eu fui no banco, mas e a prova que você foi? O protocolo? Então, guarde o protocolo para você tomar as medidas cabíveis. É lógico, se não foi você que fez, o banco liberou o empréstimo para terceira pessoa, o banco tem responsabilidade. Mas olha só, doutora, por exemplo assim, se nesse caso, não sei como procedeu esse empréstimo, se a Patrícia nos ouve, ela pode até orientar para que a gente possa, né,
esclarecer melhor. Mas, por exemplo, assim, se foi pelo aplicativo, né? Por exemplo, eu tive o acesso aqui, eu pego o celular da Maria Enganada, vou lá e pá, né? Sem ela ver, faço o empréstimo, né? Aí, enfim, e eu vejo que não foi eu que fiz, mas foi feito pelo meu procedimento, pelo meu equipamento. E eu começo a pagar esse empréstimo, porque eu vi que foi feito, eu não quero meu nome sujo, começo a pagar esse empréstimo. Não caracteriza que foi eu que fiz? Olha, então, o juiz, a justiça ela é imparcial, né? Obviamente, num quadro desse, para você, consumidor, provar que não foi você que fez, fica uma situação mais complexa, porque vai ter lá os dados do seu, o IP do seu telefone, geralmente eles pedem outras confirmações como senha, por exemplo, então a depender do juiz... Data de nascimento, nome do pai e da mãe, sempre assim. Até que esses dados, hoje em dia, são dados... Fáceis de conseguir. Mas tem uns elementos ali que o juiz vai ver, não. Bate ali o IP, é do aparelho dele, tem a senha. Então, eu, como consumidor, eu tenho que mostrar também para o juiz elementos que o juiz vai conseguir descaracterizar que foi eu que fiz. Se no processo eu não consigo mostrar nenhum elemento de fraude, o juiz, como ele é imparcial, também ele não vai conseguir falar assim, não, esse aqui não foi você que fez, foi o banco, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco assim de cautela também, porque o juiz ele é imparcial, né? Kekel, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos. Na volta a gente conclui aqui. Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. Recebendo hoje a doutora Bruna com a gente, falando sobre golpes bancários, né? A gente ouve aí o tempo todo. Inclusive, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Bruna, que é o seguinte: existem os golpes também homologados, né? Quando a gente recebe uma caixinha, por exemplo, assim, eu já passei por uma experiência que eu achei até que meu cartão estivesse clonado, né? Pedi para trocar, mas era um aplicativo desses de veículo, né? Para você pedir aí carro por aplicativo. E que eu cliquei numa coisa que eu não vi direito, que apareceu para mim, naquela correria, aquela letrinha pequena, aquela explicação, né, mal dada, e eu cliquei. E era uma questão de fidelidade lá, que eu pagava uma taxa, né, semanal daquilo. E eu cliquei e vinha debitando meu cartão. Eu falei, pô, e quando eu vi o nome do aplicativo, falei, estão usando, né, clonando meu aplicativo e tal. E não era, eu mesmo autorizei essa taxa de fidelidade. Depois eu fui ver que era isso e eu não queria isso, né? Hoje em dia, com os anúncios, né? Você tá naquela correria toda e você sai clicando sem perceber. E aquela letrinha minúscula também de aceita termos, aí você vai clicando naquele aceita termos para passar para outra página. Quando você viu naqueles termos, bobear, você comprando até uma casa e não viu. Tem que ter cuidado, porque hoje mudou, né? Antigamente a gente tem na nossa mente, né, toda aquela transação que era para comprar, ir na loja, assinar a documentação, e hoje não é assim mais. É tudo na palma da mão. Mas mesmo assim tem o Código de Defesa do Consumidor que garante ali que a propaganda não pode ser enganosa, que o anúncio tem que estar em letra legível, o contrato tem o tamanho adequado também. Então tem situações que o juiz pode entender que por mais que teve o seu aceite ali, não teve a divulgação e o tamanho adequado para que você podia entender na época, né, que se tratava, por exemplo, no seu caso, de uma fidelidade. Pois é, eu vou até dar uma dica aqui para os nossos políticos, né? Lá, nossos deputados aqui de Minas, federal, fazer uma nova projeto de lei, que é o seguinte: quando a gente compra alguma coisa, vem aquele texto enorme, não vem? Para você apertar um aceito embaixo. Mas você não vai ler aquilo tudo, é impossível ler aquilo tudo. De verdade, coração. Vou perguntar, você já leu alguma coisa? Não. Doutora. É proposital, tá? Mas é proposital Exatamente. também, eles colocam aquele monte de coisa, sabendo que as pessoas não têm você paciência. tocou num ponto muito importante aí, que a legislação ela tem que acompanhar a evolução da sociedade. Exatamente, de ser feito um vídeo, né, ou por áudio. A pessoa falando, olha, você está aceitando isso, as normas são, você vai ter que pagar isso aqui, assim, assado. Se você optar por uma... Por exemplo, no caso de um aplicativo, por uma, né, atualização, você vai pagar por essa atualização. Que seja obrigatório. Exatamente, para você entender o que você está aceitando e o que você está comprando. Porque naquelas palavrinhas ninguém vai ler aquilo. Enviar o contrato por e-mail, ter a sua assinatura ali no contrato eletrônico, né, para um certificado digital com validade jurídica, ou a manuscrita de acordo com o seu documento de identidade. Então, você tocou num ponto muito interessante. Até mesmo essas situações de empréstimo bancário tá uma bagunça, porque
Nós estamos vivendo uma evolução da tecnologia muito grande e a legislação não está acompanhando. Então não tem regras para banir esse tipo de comportamento. E é onde está essa farra aí, fraude do INSS, empréstimos contratados que não foram contratados na verdade, e a corda sempre arrebenta para os mais fracos, né? É pensionista aposentado aí. Porque não ficaria mais fácil, né? Aparecer, você clica lá, vem um videozinho, a pessoa fala: você está agora contratando um empréstimo assim, assim, assado, os seus deveres são esse, os nossos são esse. E a partir do momento que você contratar, você vai ter essas obrigações. Você sabe o que você está fazendo, você está contratando. Aí, ponto final. Exatamente, uma chamada de vídeo ali, né? Não tem uma call ali para que fique gravado? Isso. E aí aquela call sirva como contrato? E quais são os direitos do consumidor superendividado junto ao banco? Então, o consumidor superendividado, a gente tem que verificar se a condição dele é de fato de superendividamento ou de endividamento, que são situações diferentes. Mas ali, o direito dele não seria exatamente junto ao banco, né? O superendividado, ele tem que entrar com uma ação para o juiz declarar essa situação dele e fazer o plano de pagamento com a diminuição dos juros ali. Mas o ideal é verificar se ele se enquadra, né, nos requisitos da lei para conseguir os benefícios da lei de superendividamento e ingressar com ação judicial, onde os bancos, os credores vão ser convocados ali para fazer uma repactuação daquela dívida e um novo plano de pagamento com a diminuição dos juros. Correto. Kekel, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nosso tempinho está acabando. Só uma questão, assim, uma dúvida que pode ser minha e também eu penso também nos nossos ouvintes. Geralmente se vê aquelas propagandas, por exemplo, aparece na televisão: você tem o seu carro, você comprou o seu carro, você sabe que você está pagando muito pelo seu financiamento, você pode pagar menos, contrate, não sei o que, nós vamos provar que nós podemos diminuir a mensalidade do seu carro. Até que ponto isso é verdade, doutor? Olha, ele tá com as perguntas muito boas hoje, eu gostei, viu? Mas é verdade. A gente vê isso no dia a dia, doutora. A gente vê as pessoas relatando que vira e mexe e cai num golpe desse. É verdade, eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre isso. Juros abusivos existe. É ideal o consumidor verificar com o advogado especialista se no contrato dele tem, mas não assim, não é igual esse povo anuncia. 80% do seu contrato é juros abusivo. Não é assim que funciona, não. É com base na legislação. Então, primeiro, não é todo contrato bancário que tem juros abusivos. A gente tem que fazer uma análise específica do seu contrato para identificar se o seu contrato tem. E em raros casos, vou colocar com a minoria, tem muitos anos que já trabalho com isso, vou pegar um ou outro contrato que assim, nossa, 70% do seu contrato é juros abusivos. Não é assim que funciona. E a diminuição também de juros não é de forma automática, não. É dentro de um procedimento judicial, tem a possibilidade do extrajudicial também, mas não é do dia para a noite. Né? Existe todo o procedimento. Você que é consumidora, você que é consumidor sabe que lidar com o banco não é fácil. E isso não muda. Por exemplo, ligar, ir no banco, na agência, ter uma resposta, isso não muda porque a gente é advogado, não. Então, esse procedimento extrajudicial é feito também na base para você conseguir uma resposta positiva, uma renegociação, com base em muita ligação, ir na agência, todo aquele trabalho para ter um resultado positivo. Então, não é do dia para a noite. E geralmente esses anúncios te cobram uma taxinha, né? Você vai lá, paga uma taxinha e às vezes, por exemplo assim, do jeito que a nossa justiça para algumas coisas é rápida e outras não são, você financia um carro em 24 meses, quando você acabar o seu processo vai demorar uns 3, 4 anos, já quitou o carro. Exatamente, o processo judicial é 24 meses para a gente ter um resultado no mínimo, a não ser que você faça um acordo ali dentro do procedimento. O extrajudicial também é em torno de 60 dias, 30 dias. Então, a maioria dessas propagandas vamos revisar os seus juros, né? E em 30 dias você vai estar pagando menos. E uma outra desinformação que é propagada por essas financeiras e vamos entrar com a sua ação e você não precisa mais pagar a parcela do seu carro. Aí daqui a pouco você está com um processo de busca e apreensão. Porque só pode modificar um contrato com decisão judicial, porque a partir desse momento que você assina o contrato, ele faz entre as partes. Aí você deixa de pagar, não certifica com quem que você está conversando, se é um advogado, se é um especialista, se aquela informação procede, deixa de pagar, tá? Depois você vai pagar juros
e tá com processo de busca e apreensão ali, porque você deixou de pagar confiando em propaganda enganosa. Doutora Bruna, infelizmente, nosso tempinho acabou. Passou muito rápido, né? Passa muito rápido quando o papo é bom. Verdade. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui e espero voltar novas vezes. Com certeza. Novamente. Doutora Bruna, obrigado mais uma vez, viu? Tchau, tchau. Lembrando, se você perdeu alguma coisa dessa entrevista, daqui a pouquinho ela já estará no nosso portal tropicalminas.com.br. Nossa Redação Tropical desta terça-feira vai ficando por aqui.